E aí, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo andando, né? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas experiências e alguns choques que eu tenho desde quando eu cheguei aqui. Enquanto isso, eu vou finalizando, quer dizer, vou passando uma hidratação aqui no meu cabelo. Então, como eu já tinha falado, né, no vídeo anterior, só que eu não consegui concluir, na verdade. Eu estava contando um pouco da minha vinda para cá, né? Por causa da correria, eu não consegui finalizar o vídeo. E a outra parte do vídeo, na verdade, eu acabei que ficou esquecido. Mas depois eu postei lá, né, no YouTube. Se quiser acompanhar, né, só ir lá. Então, como algumas pessoas já sabem que eu sou de Salvador, sou natural de Salvador. E em Salvador, né, é conhecido por ser um lugar muito assim, perigoso e tal. Há algumas pessoas que vão dizer que não, porque mora lá, mas de verdade porém, não é que seja um lugar inabitável, senão minha família, o restante da minha família não ia estar morando lá, né? Mas é claro que você lá tem que andar com cautela, tem que andar mais vigilante do que aqui, tá? E aí, é isso aí, mas independente do jeito que é lá, que está lá, eu sou apaixonada por Salvador. Porque você não volta pra cá? Porque ainda não é o tempo. Vontade eu tenho e não passo. Então, vou falar um pouco assim dos choques que eu tive e tenho aqui, né? Lá em Salvador eu tenho 4 filhos, né? Acho que o mundo inteiro sabe que eu tenho uma coleção de filhos. Tenho filho para casamento, tenho filho para aniversário, cada um filho é para uma cerimônia. E eu tinha muito medo de deixar meus filhos na rua. Quem é de Salvador, do bairro onde eu moro, da rua, sabe que às vezes eu deixava eles brincando na porta, mas toda hora eu tava gritando, chamando o nome deles, né? Na verdade, chamando o nome deles não. O que mais eu deixava assim na porta, mas também não era muito, era o meu mais velho. Os pequenininhos eu não deixava muito não. E quando eu deixava, eu ficava toda hora chamando pra saber onde é que está, né? Até pra ir na padaria eu tinha medo de mandar eles e quando eu demorava um minuto eu já tava correndo, já tava indo atrás. Porque essa sou eu. Só que quando eu cheguei aqui, eu senti e sinto mais medo ainda. Por quê? Primeiro que eu sou uma mãe que gosto de super proteger meus filhos, né? E gosto mesmo. E aí, tem algumas coisas aqui que para alguns pais é natural. Para mim é fora do natural, até demais. Entendeu? Então, isso não entra na minha mente. Aqui é um lugar legal para se morar, porém você tem que estar com a vigilância redobrada. Entendeu? E aí, para não chorar depois, né? Então eu já sou vigilante, eu já era vigilante lá em Salvador, aqui eu tenho que ser 5 ou 10 vezes mais. Também vem da instrução de casa, né? Independente do local. Você precisa instruir os seus filhos, o que pode e o que não pode, o que vocês devem andar ou não, que são as pessoas legais ou não. Porque tem filho que acha que mãe tá errada, né? Mãe tá errada. Que mãe é chata. E que mãe
não vê as coisas, né? E tem filho que não vê nada. Literalmente não vê nada. Eu sou uma pessoa muito cismada. Sabe? Quando eu sinto o lugar esquentando, eu tô caindo fora. Pra não segurar o barril de ninguém, entendeu? Então, aquela coisa. Outra coisa é quando... Não só quando eu cheguei aqui. Que, por exemplo, aqui as crianças ficam à vontade, soltas. Eu estou falando da minha experiência, estou falando do que eu vi, do que eu vivo, entendeu? Para não ter alguém aí conspirando e conspirando errado. Falando de experiência minha. Eu trabalhava à noite numa padaria e às vezes eu saía tarde da noite, né? Às vezes eu saía 1 hora, 2 horas da padaria e tal. E eu via criança solta, brincando na rua esse horário. Cadê os pais dessa criança, meu Deus? Enquanto os meus, né? Não tem nada a ver com a vida de ninguém. Só tô falando de experiências e choques que pra mim não entram na minha cabeça, né? Entendeu? Eu ficava, meu Deus, cadê o pai e a mãe dessas crianças? Entendeu? Já vi crianças debatendo com adultos, igual a gente grande. Só faltava bater, entendeu? E o adulto falando e a criança indo pra cima. Meu Deus do céu. Que geração. Então, coisas assim que eu fico assim, meu Deus. E de verdade, eu evito, não vou mentir, eu evito dos meus filhos terem amizades aqui. Eu evito, isso não é bom, problema. A instrução que dá na minha casa sou eu. Então eu evito o máximo. Eu tenho uma amizade, mas eu vigio nas amizades que eu tenho, né? Porque eu não entendo a cultura das pessoas aqui. As pessoas aqui são muito desconfiadas, porém eu sou cismada. E eles são desconfiados demais, entendeu? Até pra assim, tipo, eu vou dizer assim, por exemplo. Na época, quando eu não estava indo pra igreja, eu pegava dinheiro emprestado na mão de um rapaz e de uma moça, né? Eles me emprestavam dinheiro, só que eles não ficavam assim com aquele ar de desconfiança e tal. Eu deixava acontecer, sabe? Ia lá, pagava. Inclusive, eu vim pra cá, estava devendo a ele. Paguei certinho, bonitinho, e eles não ficavam me cobrando. Aqui, as pessoas, até para te vender algo, é uma desconfiança. Uma desconfiança, sabe, que só a graça. E você se sente até constrangida e até fica devendo. Então, são coisas assim que eu fico assim, meu Deus do céu. Ou seja, e também, tipo, se a pessoa, por exemplo, se você quiser comprar algo, a pessoa, e é porque a pessoa te tá vendendo, ela vai olhar para você de cima a baixo, vai fazer um raio-x na visão dessas pessoas, na própria visão, e nessa visão, nesse raio-x, a pessoa vai descrever do jeito deles como você é, como você deixa de ser. Por mais que você passe uma credibilidade, uma confiança, as pessoas não confiam em você. Então é algo que eu fico assim, meu Deus do céu. Eu me sinto, sabe? Primeiro que eu me sinto pra baixo, porque aqui eu não consigo me sentir como eu me senti em Salvador, né? Por mais dificuldade que eu já passei aí, por mais aperto que eu passei aí, mas eu não me sentia como eu me sinto aqui. E o primeiro impacto que é visível, né? As pessoas notam que você envelhece 50 anos mais. Mas é por causa de quê? Por causa de um monte de coisa, várias coisas, né? Que deixa a pessoa para baixo, sabe? Muitas coisas deixam a pessoa para baixo. Que afeta de uma forma ou de outra, afeta. Porque você não está acostumado
com esse choque cultural. Você não está, a pessoa não está acostumada. Saiu da sua cidade, mas saiu despreparada. É bom quem tiver o desejo de sair da sua cidade, do seu país, para ir para algum lugar, pensar bastante, trabalhar bastante o psicológico, porque é de verdade, o sistema é de verdade. E assim, quem não se apega com Deus, filho, vou dizer, viu, entra em depressão, fica com ansiedade. Eu fiquei 2 anos sem trabalhar por conta desse choque de realidade, sabe? Eu fui afastada, na verdade, eu fui afastada. Não é que eu fiquei sem trabalhar porque eu quis ficar sem trabalhar. E aí, eu não conseguia andar, sabe? Eu tinha que andar sendo amparada pela minha irmã e por Aline, né? Então é o que você fica assim, pensando. Você acha que a pessoa é forte? Não, não é não. Quando você está batendo de frente com a realidade, quando você se vê sozinha numa cidade, porque aqui, ó, é assim. Se, por um exemplo, eu estou falando da minha experiência, o que eu acho e o que eu vejo, entendeu? Pode ser que tenha pessoas que está passando por experiência diferente, mas eu estou contando a minha experiência. Aqui até para dar um socorro, é complicado dar um socorro, entendeu? Eu falo isso porque 2 vezes aconteceu uma situação aqui, sabe? Um veio até a óbito e eu corria, gritando, pedindo socorro, e as pessoas agiam como se nada tivesse acontecido. Tipo, não foi comigo, não foi na minha casa. Eu dizia, meu Deus do céu, é um socorro, eu preciso de um socorro. Eu gritava. E eu não fui ouvida. Se fosse em Salvador, o primeiro grito, a porta da pessoa já estava cheia. Se fosse, tipo, alguém correndo risco de vida e tal, a galera já estava arrombando porta para ajudar a pessoa que estava em apuros. Então, coisa que eu fico assim, meu Deus do céu, como assim? Eu não estou acostumada com isso, não. Tipo, as coisas acontecem aqui, a pessoa passa mal e tal, ninguém nem sabe. Acontece do seu lado, eu tô falando isso porque eu vivi isso. Uma moça morreu ao lado da minha casa, inclusive, eu fui carregar ela, né? Só que ela já estava sem vida. E eu não sabia que ela tinha morrido. Só fiquei sabendo porque, por um acaso, eu saí na porta e o irmão dela desceu chorando da moça que faleceu. E aí eu fiquei assim, fiquei muito mal, porque, meu Deus, tá perto e a gente não sabe de nada. As pessoas falam muito baixinho aqui, tipo, as coisas acontecem, você não sabe e tal. E eu não estou acostumada com isso, eu estou acostumada, né? Eu sou de Salvador, né? Gritar, pedir socorro, pedir ajuda e tal, caso precisar. E aí é isso. Não estou acostumada. Também não me acostumei com o frio daqui. De jeito nenhum. Aqui, o calor é de verdade. O sol é um sol para cada um aqui. Gente, eu sou preta, eu sou pretônica. Só que aqui eu estou azul. Eu pego minhas fotos de antes e minhas fotos recentes e dá para perceber a diferença de tom de pele. Mas isso não é ruim não, é bom que eu sou blindada de melanina. Ai, bebê. Mas é um sol para cada um. O inverno aqui é muito, muito, muito intenso. Não estou acostumado com isso. Outra coisa aqui. Eu não consigo. Eu ainda não consegui ver um caminho para crescer aqui. Ah, mas aí é um lugar que tem um monte de emprego, tem. Aqui é um lugar de muita oportunidade, tem. Mas quando você não se encontra no lugar, não se encontra naquilo que você gostaria de viver, você fica perdido,
só trabalhando, gastando, pagando. Gastando e pagando. Então, como eu não me encontrei aqui, por exemplo, hoje que eu aprendi na prática algumas coisas, né? Eu digo, se eu tivesse em Salvador, eu ia estar ganhando dinheiro. Eu ia estar ganhando dinheiro e aqui, de verdade, com o que eu gosto de fazer e com o que eu fazia lá em Salvador, às vezes, porque na época, eu fazia às vezes porque na época eu não divulgava, né? Mas hoje, depois que eu vim pra cá, que eu, né, guardei pra mim algumas experiências, estou guardando pra mim algumas experiências, eu digo que se eu voltasse hoje pra Salvador, eu não ia ficar sem dinheiro, eu não ia ficar dura, entendeu? E aí, é aquela coisa. E vou falar mais, quando você é de fora, é de outra cidade, o negócio fica acirrado, meu irmão. Entendeu? Você não pode mostrar muitas habilidades, você não pode mostrar que você é bom. E nem todo mundo gosta. A realidade é essa. Nem todo mundo gosta de quando você é de outra cidade que você é bom. Falo isso, tô contando experiências vividas. Entendeu? Aí eu fico assim. Muitas vezes eu fico aqui me perguntando, meu Deus, eu estou fazendo o que aqui? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, meu Deus. Ai, eu quero meter o pé. Só que quando eu penso em meter o pé, eu lembro de muita coisa. Eu penso em muita coisa. Por exemplo, se eu for meter, meus filhos eles estão grandes. Para eu meter o pé, eu tenho que ter algo certo lá em Salvador. Eu tenho casa e tal, aquela coisa. Só que não adianta ter só a casa e não ter como se sustentar. É burrice. Ah, mas aí você tá pagando aluguel. Né? Fazer o quê, né? Cada um com seus problemas. Aqui, eu posso ir num posto de saúde e passar por uma consulta sem muita agonia, sem muita burocracia. E vou te dizer mais, as pessoas aqui reclamam, viu? Do atendimento que tem aqui, comparado de onde eu vi. O atendimento aqui é um atendimento top, comparado de onde eu vi. Que você vai pra fila 2 horas da madrugada pra tentar pegar um remédio 8 horas e você não consegue pegar o remédio porque é muita gente, tem muita gente e é muita burocracia. Então são coisas que eu não sou Alice, são muitas coisas que me prendem aqui. A não ser que tivesse um plano de saúde. Na época que eu estava em Salvador, antes de ser demitida, eu tinha plano de saúde, então não me preocupava muito. Porque quando eu sentia uma dor, estava onde? Estava no Teresa de Lisieux. Então, aquela coisa, né? Não me preocupava muito. Era tudo no plano de saúde. Agora, só que hoje não, se eu fosse voltar hoje, eu não tenho plano de saúde. Então são coisas assim que me prendem aqui, né? São coisas que me prendem e que eu ainda não estou preparada para voltar, né? Outra coisa. Outra coisa que eu fiquei chocada aqui. Aí, Salvador, no final de linha do Uruguai, para ser mais específico, é o lugar onde as pessoas nomeiam como um lugar perigosíssimo. Não vejo isso, né? Mas é onde as pessoas nomeiam que é um lugar perigosíssimo. Porém, não sei hoje, mas na época que eu estudava, na época que meu filho mais velho estudava, se não tivesse de tênis, com a roupa comportada, o aluno não entrava na escola. Aqui, os meninos não podem andar de camiseta, não podem entrar de camiseta, mas as meninas podem entrar com short na catraca. E os caras não podem olhar não, porque se os caras olhar, é como se fosse um abuso. Eu fico, meu Deus do céu, como assim?
Já fui questionar com a diretora, porque a diretora estava querendo impedir meu filho de entrar na época de camiseta. E aí eu fui lá falar com ela, falei, você tá querendo impedir o menino de entrar de camiseta, mas as meninas entram aqui nua de calcinha, vocês não falam nada. E a resposta foi, a gente não pode impedir elas de entrar assim, por conta dos pais. Eu digo, aí é maluquice, né? É maluquice, que a menina pode entrar nua e o menino não pode entrar de camiseta mostrando o braço. Como assim? Que loucura é essa? Eu falei, que direção é essa? Que hierarquia é essa? Falei, minha filha, desculpa, mas a senhora não sabe ser diretora, não. Isso não é direção, não. Desculpa, mas isso não é direção, não. Uma direção que faz o que os alunos querem, né? Mas existe um certo medinho aqui, né? Então, a galera aqui, né, prefere não arriscar muito. Enfim, porém, em Salvador, que é um lugar, né, perigosíssimo, né, final de linha do Uruguai, que é um lugar perigosíssimo, tem mais ordem, né? Então, vai entender. É coisa que ainda não entra na minha cabeça. Aquela coisa. Então, você fica assim, meu Deus, como é isso? E outras coisas, né, que você vê aqui, que a gente vê aqui, que eu fico assim, meu Deus, isso não está de acordo com a minha realidade, não. Não mesmo. Outra coisa que eu percebi aqui, parece que é um clichê, parece que é um hobby. Você vai ouvir falar, a maioria das pessoas, você vai ouvir falar que está com ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. A única vez que eu ouvi, de verdade, eu nem sabia o que era nem o significado, que alguém estava com ansiedade. Foi um vizinho que mora em frente à minha casa em Salvador, né? Que eu ouvi falar que estava com depressão, que não saía do quarto e tal, e eu nem sabia realmente o significado, e eu fiquei assim, depressão, que é aqui o lugar que você for, você vai ouvir que fulano está com depressão, que fulano está com ansiedade, que fulano está isso. E eu vou te dizer, você não vigiar, isso parece que contagia, que pega você também e tal. Estou falando isso por experiência, né? Você fica assim, meu Deus do céu, não as pessoas daqui, né? Porque acho que as pessoas daqui já estão acostumadas com isso. Mas quem vem de fora, sabe que tem esse choque de realidade, choque cultural, choque de tudo, choque para isso, choque para aquilo. Fica assim, meu Deus do céu, porque as pessoas parecem que tá mais doente do que na sua cidade, que o bicho pegava, que era uma dificuldade, que era isso. Na verdade é porque aí em Salvador, né? Na minha cidade, em Salvador, quando eu sabia que a pessoa morreu, que estava doente, quer dizer, quando eu sabia que a pessoa estava doente, é quando já estava morta. Fulano morreu porque estava assim. Eu falei, oxe, como assim? A pessoa estava aqui na porta agora dando risada, fazendo o que acontecendo. É porque, acho que aí em Salvador as pessoas não se ligam muito com doença, sabe? E também o clima, apesar que as pessoas falam que baiano é preguiçoso, a galera, além de trabalhar, depois que trabalha, vai se divertir, que ninguém é de fé. Aí não se importa muito com negócio de doença. Aí quando sai de um lugar assim agitado e vem para um lugar assim tranquilo, aí a realidade começa a aparecer, entendeu? E aí, só que você aqui foca mais na doença, foca mais nas dores do que em se divertir. Eu fico olhando assim, minhas fotos de 2020 e minhas fotos de agora. Meu Deus, eu parece que tenho 60 anos. 60 anos, acredito. Mãe tem acho que 65 anos. Manhã tá com o físico dela melhor que o meu.
Acredite. Sabe? Mas, vamos ver aí, né? O que Deus está preparando pra gente. Porque não é brinquedo não. Não é brinquedo não. É cada coisa que você vai vivendo cada dia. Claro que aqui não tem só os pontos assim negativos, que como eu já falei, né? Que faz você ficar assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Aqui também tem as coisinhas legais, sabe? Só que quando você não se vê onde você não queria estar, então você não consegue ver muita coisa, né? Você só consegue ver o quê? Que não era aqui que eu queria estar, que eu queria vir, mas eu não queria ficar. E que isso e aquilo. Só que quando, né? Mas no fundo você acredita que algo bom vai acontecer. Eu de verdade acredito que algo bom vai acontecer, apesar de que eu não tô vendo algo bom acontecer, né? Mas a fé é isso aí. A fé é crer naquilo que não está na sua mão, que não está no seu alcance. E eu quero continuar acreditando, né? Se Deus permitir que eu fique, né? Que Ele tire o desejo do meu coração e o desespero de querer ir embora, de querer ir embora. Mas se Deus permitir que eu vá, tomara, né? Que Ele também coloque mais ainda o desejo no meu coração, porque a gente não entende o trabalhar de Deus. A gente não vê além, Deus vê além, entendeu? Eu não sei o que está acontecendo na minha cidade, entendeu? Eu não sei. Pode ser que seja um livramento? Pode, sim. Pode ser que eu esteja aqui também na teimosia, achando que é de Deus eu estar aqui? Pode, sim, eu não sei, né? Na verdade, eu preciso ter o discernimento. O discernimento, porque às vezes o medo prende a gente. O medo prende a gente e aí passam-se anos e anos e a gente fica preso por causa do medo e aí depois vai descobrir que não era realmente aquilo que era para estar acontecendo, entendeu? Então, é isso. Infelizmente tem coisas que eu não consigo falar assim com detalhes, até porque ia levar muitas horas eu falando, né? Mas o conselho é: quem vai sair da sua cidade, para ir para uma outra cidade, outro estado, meu Deus, pense bastante antes de tomar qualquer atitude, porque tudo isso conta, o seu tempo conta, né? A sua atitude conta, tudo isso coopera para o bem ou para o mal, entendeu? E assim, outra coisa que eu quero dizer: não olhe para a grama do vizinho. O vizinho sabe o que ele passou para que a grama dele estivesse verde, ou para que a grama dele continue verde. Claro que, né, não é fácil, a Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Só que tem aflições que a gente mesmo pega com nossas próprias mãos. E é isso. Não olhe para a grama do vizinho. Faça a sua grama florescer, ficar verde, não sei. Regue ela todos os dias e valorize tudo que vocês têm, tudo que vocês comem. Eu vou dizer uma coisa para você. No dia que Deus me permitir chegar em Salvador, eu vou comer tanto abará, eu vou comer tanto acarajé, soja. 2020, eu tinha tanta soja que eu jogava fora porque dava mofo, eu não ia comer com mofo, né? Claro. Aqui eu procuro uma soja e quando eu acho, eu tenho que trocar um rim pela soja. Então, quando eu chegar em Salvador, Deus permitir, oxe, soja, xixi de bofe, nunca comi isso aqui. Vai dar só eu e xixi. Eu comendo, indo pro banheiro. Comendo, indo pro banheiro. Feijoada com bofe, mocotó, essas coisas. Quero saber de quê. Eu não sei se tem, né, ainda. Mas se tiver rolando xixi de dentro. Oh, meu Deus do céu. Vai dar só eu.
É, vou valorizar, meu Deus, tudo, tudo, tudo. E quando alguém fala assim, embora pra tal lugar, Deus o livre, vai só. Não vou pra lugar nenhum, rapaz, tá maluco. Vou nada, entendeu? Então é isso, valorize, gente, tudo, tudo, tudo. Valorize tudo, a família, valorize o sim, valorize o não, porque tudo isso conta, né? Tudo isso aí faz parte de um testemunho, faz parte de uma história. E assim, eu vou dizer, Jesus ele não disse que a gente ia ficar isento das coisas, das doenças, da ansiedade, da isso, daquilo e tal. Ele disse que no mundo teremos aflições, né? E eu vou dizer uma coisa para você. Uma má escolha te deixa com sensação de frustração ou te deixa frustrado. Te deixa com ansiedade e depressão porque não alcançou aquilo que foi buscar. É como se você estivesse correndo atrás do infinito, correndo numa esteira na academia e você não vai chegar em lugar nenhum. Mas está repreendido em nome de Jesus, porque nós somos mais que vencedores, né? Às vezes a gente sai de uma rota, mas o Senhor Jesus Cristo, ele sempre tem uma saída de escape. E no melhor momento vai chegar. No melhor momento a gente vai entrar na rota de novo, né? E as coisas vão acontecer do jeito que tem para acontecer. Mas antes de tomar qualquer atitude, calcula tudo, 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 tudo. Apesar de que, quando eu cheguei aqui, eu creio que foi a mão de Deus que me trouxe aqui, porque do jeito que aconteceu, né? Do jeito que aconteceu, não foi assim, não foi algo natural, eu acho que foi algo sobrenatural, entendeu? As coisas aconteceram assim de uma forma que é inexplicável, né? Mas eu não sei se a minha permanência aqui hoje é de Deus. Se é de Deus ou não, eu não sei. E eu creio que Ele vai me dar uma direção, uma saída, né? Mas para vocês que saíram, ou que pensam em sair, ou que está olhando a grama do vizinho que está verde, pensa bastante antes de sair. Se vocês podem fazer algo aí, que façam aí, entendeu? Mas não saia sem um planejamento, uma direção de Deus, porque é viola. Isso aí, é isso aí. Depois eu quero estar falando outras coisas, né? Senão vai ficar o vídeo muito grande. E ainda tem muita coisa para falar ainda, muito tempo, tem muitas histórias a ser contadas aqui. E é isso aí, eu espero que goste do vídeo, me acompanhe lá no YouTube e tamo junto. Eu não quero ficar trazendo aqui só histórias assim, sabe, de tipo de frustração. Quero trazer também histórias legais, quero sair assim, apesar de que eu não sou muito de sair. Quero sair, mostrar uns lugares legais, bonitos aqui, que aqui também tem muitos lugares bonitos, né? Vou estar fazendo um vídeo de dialetos catarinenses, para vocês verem a diferença. E quando eu cheguei aqui foi um choque também, né? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, tá? Então é isso aí, até mais. Tchau, tchau.